Salve, Ave Maria Maria. Imaculada, boa noite para todos. Né? Boa noite. Na verdade, se existe um palco, é todo da Imaculada, né? Então, eu estou aqui como um pobre escravo dela para fazê-la conhecida e amada. E, claro, a apresentação sempre faz parte da boa educação, né? Então, pode ser que tenha alguém aqui que não me conheça. Meu nome é William Maria e eu tenho 37 anos. Desses 37, eu passei 9 no mosteiro, né? Estudei para ser padre, para ser sacerdote, inclusive na Ordem da Santa Cruz. Estive no Instituto Rested, né, da irmã Kelly, e nesse período discerni a minha vocação, vi que era a vocação matrimonial. Hoje sou casado, pai de 4 filhos, o Arthur, o Lucas, a Mariana e agora o Gabriel, que está chegando aí, chega agora em julho, né? Deus ajude que seja no dia de Nossa Senhora do Carmo. E tudo na minha vida foi sempre dela, desde a data do meu nascimento. Eu nasci no dia dela, dia 15 de agosto, dia da Assunção de Nossa Senhora. E Nossa Senhora, ao sair do mosteiro, me inspirou a fundação de uma comunidade que se chama Exército Eucarístico dos Pequeninos da Imaculada, cuja missão é difundir essa espiritualidade mariana, levar as pessoas, as almas, a conhecer a Santíssima Virgem, a se unir a ela. Não só um conhecimento externo da Santíssima Virgem Maria, mas uma profunda intimidade, união, vida interior com ela. Então, nós temos este carisma, de conduzir as almas à vida interior através dessa espiritualidade mariana, na vivência da infância espiritual, da pequena via do amor de Teresinha. Nossa espiritualidade é muito baseada no Carmelo. Muito baseada no Carmelo. Bem, e hoje nós queremos falar um pouquinho sobre a Imaculada, sobre a Santíssima Virgem. E o trecho do tratado é o parágrafo 1º do tratado. Para quem não conhece o tratado, eu quero colocar aqui alguns fundamentos do tratado, antes de nós começarmos aqui. E o tratado é realmente um livro de ouro. Um livro para formar santos. Um tratado de santidade. Infelizmente, muitos católicos desconhecem o tratado. Muitos católicos nem sabem da existência do tratado. Infelizmente. Talvez aqui, alguns nem saibam que existe o tratado. Quem aqui não sabe? Quem aqui que nunca viu falar do tratado? Eu nunca ouvi. Põe a mãozinha aí, quem nunca ouviu falar do tratado. Olha. Nossa, são muitos, né? São muitos. Olha só. Então, tem muitos aqui que nunca ouviram falar do tratado. Pois bem, Nosso Senhor no Evangelho, ele diz que se nós encontrarmos um campo onde tem o tesouro, nós deveríamos vender tudo a fim de comprar este campo. Nós deveríamos vender tudo. Ou seja, se nós descobrirmos o tratado, se nós descobrirmos esse segredo de santidade, nós deveríamos renunciar a tudo a fim de vivenciarmos aquilo que está no tratado, a fim de buscarmos esse tesouro, esse precioso tesouro que é o Tratado da Verdadeira Devoção. O Tratado da Verdadeira Devoção, ele foi escrito por um santo chamado São Luís Maria Grignon de Montfort, no ano de 1712, perto do fim da vida dele. Ele morre em 1716, e quando ele escreveu esse pequeno livreto, na verdade é um livreto, bem curto, ele pensava em levar as almas a terem essa intimidade profunda de vida interior com a Santíssima Virgem, nessa entrega total a ela. Não foi ele que criou esta consagração, porque ela já existia antes de São Luís. Na verdade, São Luís ele vai sistematizar, ele vai organizar essa consagração. Então, quando ele escreve, ele profetiza. Ele diz assim, que até mesmo aqueles que lerem o tratado, até mesmo aquele que escreve o tratado, que é ele mesmo, e todos aqueles que procurarem viver aquilo que está no tratado serão perseguidos. E ele vê animais frementes indo contra o tratado. E ele diz que o tratado vai ficar desaparecido.
e realmente ficou desaparecido por 130 anos. Ele foi encontrado somente em 1842. E a primeira edição do tratado surgiu em 1843, na França. E é interessante, né, às vezes é até desconhecido, mas nós estávamos ali num período da Revolução Francesa, que aconteceu em 1789. E neste período da Revolução Francesa, eles perseguiram muitas casas religiosas, dentre elas os missionários monfortinos, né, que São Luís ele fundou, os missionários monfortinos. E esses cadernos, né, não era livro ainda, esses cadernos escritos de São Luís, estavam nessa biblioteca dos monfortinos que pegou fogo. Pegou fogo. Os livros ficaram destruídos, não se sabe como, né, o tratado foi salvo. Né? Claro, aí a gente já sabe, né, que foi uma intervenção divina, espiritual. Não aconteceu nada com o tratado. E depois de 130 anos, um padre estava mexendo em umas coisas velhas e encontrou esses cadernos num baú. E eram os escritos de São Luís. E então eles editaram, os missionários monfortinos editaram em 1843. Foi a primeira edição do tratado. A partir daí, muitos santos foram formados a partir da leitura deste livro, muitos santos. Né? Dentre eles, Santa Teresinha do Menino Jesus, São Pio X, né? O Papa São Pio X, São Pio de Pietrelcina, né? O Padre Pio, que vocês devem conhecer muito bem. Depois, Santa Madre Teresa de Calcutá, também. Né? E depois, por último, né, nós conhecemos aí o grande São João Paulo II, que tinha como lema do seu pontificado totus tuus, né? Totus tuus em latim significa todo teu, todo de Maria. Então o tratado nos leva a vivenciar essa espiritualidade, sermos inteiramente da Santíssima Virgem Maria, todos dela, inteiramente, corpo e alma. Também não poderia esquecer aqui de São Maximiliano Maria Kolbe, o louco da Imaculada, né, que também viveu a consagração de modo especial, né, levando essa consagração à máxima perfeição. Só que já seria suficiente para nós buscarmos conhecer este grande segredo de santidade. É um segredo de santidade. Se um católico descobre este livro, lê este livro e vive o que está ali, pode ter certeza do céu. Absoluto, tá? Não tenho medo de falar. Se vocês lerem este livro e viverem o que está lá, vocês serão santos, e grandes santos, tá? Não precisa inventar mais nada, porque tudo está ali. Nossa Senhora é o caminho curto, é o caminho perfeito, é o caminho seguro, é o caminho mais fácil para nós irmos ao céu. A Santíssima Virgem Maria. Por isso que São Luís ele já começa no primeiro parágrafo do tratado, cujo tema é esta pregação. Foi pela Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo. E é pela Santíssima Virgem Maria que ele deve reinar no mundo. Tem muitos que se dizem cristãos que querem instaurar o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo sem o reinado da Virgem Maria. Essas pessoas não conhecem nada de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Não existem dois reinos, só existe um reino. O reino de nosso Senhor Jesus Cristo é o reino da Imaculada. Quem serve o rei deve servir a rainha. Nunca vi num reino alguém falar, eu sirvo o rei, mas não sirvo a rainha. Isso é um absurdo. Isso é uma insanidade total. Então, quando nós falamos que devemos ir a Jesus Cristo diretamente, nós estamos falando que Jesus Cristo é imperfeito. Por que estamos falando que Jesus Cristo é imperfeito? Qual foi o caminho que Jesus Cristo escolheu para vir até nós? Foi a Santíssima Virgem. Jesus Cristo escolheu este caminho para vir até nós. Ele é Deus onipotente, ou seja, ele tem todo o poder. Ele poderia vir diretamente até nós. Ele poderia aparecer com 30 anos de idade aqui, nesta terra, e já começar a pregar o evangelho. Ele poderia. Mas, no entanto, ele não quis. Por que ele não quis? Porque ele é perfeitíssimo. Ele é a perfeição. E ele quis demonstrar o que era mais perfeito. Vir por meio de um intermédio. Intermédio daquela que foi preparada desde toda a eternidade para ser a mãe de Deus.
Ou seja, se o caminho que Jesus fez, ele sendo perfeitíssimo, é o caminho mais perfeito, logo, para nós irmos para Jesus, o caminho mais perfeito é a Santíssima Virgem Maria. E se alguém falar, mas vocês devem ir diretamente a Jesus, porque é o intermediário, por que você não vai diretamente para ele? Seria a mesma coisa de falar que Jesus errou. Porque Jesus deveria ter vindo diretamente até nós. Então, isso é um problema cristológico. Ou seja, a pessoa que afirma isso, ela não está seguindo os passos de nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós queremos seguir os passos de nosso Senhor Jesus Cristo, nós precisamos da Santíssima Virgem Maria, e o reino de nosso Senhor Jesus Cristo só será instaurado quando o reino da Santíssima Virgem Maria for instaurado. Ou seja, quando o reino de Jesus for preparado pelo reinado da Santíssima Virgem Maria nos corações. Ela deve reinar nos corações antes que Jesus reine nos corações. Por quê? Porque ela vai fazer o reinado de Cristo crescer de forma mais perfeita nos corações. E aqui São Luís, ele faz uma analogia que eu acho muito interessante. Ele fala, se um súdito quiser chegar ao rei e ele trouxer uma maçã para o rei, para presentear o rei, e ele chegar com aquela maçã, o rei provavelmente nem vai recebê-lo, porque ele nem o conhece. Então, ele nem vai chegar no rei. Agora, se o súdito conhece a rainha, e ele traz aquela maçã, e entrega à rainha, para a rainha entregar para o rei, o que a rainha vai fazer? Ela vai pegar aquela maçã, com todo o amor, vai tirar a parte podre daquela maçã, vai colocar aquela maçã numa bandeja de ouro e vai conduzir esta maçã até o rei. Quando o rei vê aquela maçã naquela bandeja de ouro entregue pela rainha e purificada, ele vai aceitar de bom grado aquela maçã. E ele vai ficar muito feliz com aquela maçã. Então, se nós queremos agradar a nosso Senhor, devemos ir por meio da Santíssima Virgem Maria e entregar todas as nossas boas obras para ela. Nós precisamos entregar o nosso corpo e a nossa alma para ela, os nossos bens interiores e exteriores para ela. E aqui é muito importante nós percebermos o amor da Santíssima Virgem Maria, o amor que ela nos tem. Certa vez, Santo Afonso Rodrigues estava diante de uma imagem da Santíssima Virgem Maria. E ele falava para a Santíssima Virgem, ó mãe, como eu vos amo, como o meu amor por vós é grandioso. E naquele momento, a imagem virou para Santo Afonso e disse, Santo Afonso dizia que o amor dele era maior do que o dela para com ele. E de repente, Nossa Senhora disse para ele, Afonso, isto não. O meu amor supera o teu e muito. Ou seja, o amor que a Santíssima Virgem Maria nos tem é muito, mas muito maior do que o que nós podemos ter por ela. Nosso amor é muito pequeno. Por isso nós não devemos ter escrúpulo de amar a Santíssima Virgem Maria. Tem pessoas que têm escrúpulo, que têm medo de amar a Nossa Senhora. Tem medo. Ah, não, mas eu vou estar ofendendo a Jesus, eu vou estar desonrando a Jesus se eu estiver amando a Santíssima Virgem. Claro que não. Jesus e Maria estão unidos. São Luís, ele vai dizer que os corações de Jesus e Maria estão unidos. É mais fácil separar o calor do fogo, a luz do sol, do que Jesus e Maria. No céu não existe separação, existe uma unidade, uma união. E ninguém é mais unido a Deus, nenhuma criatura, do que a Santíssima Virgem Maria. Ninguém. E aqui, eu me lembro de São Maximiliano Maria Kolbe, que ele diz, vocês devem se preocupar em estar amando a Santíssima Virgem Maria demais, só em uma causa, em um momento, tá? Só em um momento vocês devem se preocupar. Quando vocês tiverem maior amor pela Santíssima Virgem Maria do que a Santíssima Trindade tem por ela. Ou seja,
Isso não vai acontecer nunca, né? Quando vocês conseguirem superar a Santíssima Trindade, vocês estarão amando a Santíssima Virgem Maria demais. Logo, vocês nunca amarão a Santíssima Virgem Maria demais. Por isso vai dizer São Bernardo de Claraval, de Maria nunquam satis. De Maria nunca se disse, nem se dirá o suficiente. Por mais que eu fale da Santíssima Virgem por horas, isso não é nada perto daquilo que ela merece. Perto da grandeza dela. Tudo aquilo que nós fizermos é pouco. Tudo aquilo que nós falarmos fica aquém daquilo que ela é. Deus a exaltou, a colocou numa posição acima dos anjos, acima de todos os santos. Ela foi preparada desde toda a eternidade, ad eternum, para ser a mãe de Deus. Ela é a Senhora, ela é a Rainha dos Anjos. Ela é aquela que diante dela o inferno estremece. Ela é a Imaculada. Ela é aquela que está agora olhando para nós. O seu coração está batendo por nós. Nesse instante. Porque ela foi assunta de corpo e alma. O seu coração, nesse instante, pense, está batendo por ti. Porque ela não esquece de ti. E São João Maria Vianney vai dizer que perto do seu coração, o coração de todas as mães juntas são como pedra de gelo. Tamanho é o amor que ela tem para conosco. Agora, se o amor dela é incomensurável, é tão grande para conosco, como nós devemos nos portar com relação a ela? Deveríamos ter um amor terno, deveríamos ter uma entrega total, deveríamos fazer um ato de viver sempre na sua presença, estar na presença dela. Quem é esta que avança como a aurora? Quem é esta que marcha à frente do seu exército? Ela é a Imaculada. Quem é esta que nos olha com amor? Quem é esta? Nós deveríamos viver sempre na sua presença, uma vivência interior. Viver na presença da Santíssima Virgem Maria a todo tempo, a cada instante. Nós devemos pensar nela a todo tempo. É por isso que São Luís Maria Vignon de Montfort, ele vai falar, quando chegará o tempo em que as almas respirarão Maria. Respirar Maria. Quando a gente respira, a gente não fica pensando na nossa respiração. É natural, faz parte de nós. Mesmo quando você dorme, você respira. Quando a Santíssima Virgem Maria fizer parte de toda a tua vida, ela vai entrar em você de tal forma que a sua vida e a dela vão se unir. Seus pensamentos se voltarão para ela. Você vai ser atraído por ela. Você não vai ter mais escrúpulo, não vai ter mais medo de amar a Santíssima Virgem. Você não vai temer exaltá-la, enaltecê-la, se prostrar diante das suas imagens, honrá-la com todo o coração, para honrar mais perfeitamente a nosso Senhor Jesus Cristo. Porque essa devoção ela é cristocêntrica, porque ela te conduz à mais perfeita união com o nosso Senhor. E aqui, meus queridos, quando nós atingirmos esta devoção verdadeira, perfeita, nós seremos jovens, né, vocês jovens, né, muito felizes. Não existe um jovem mais feliz do que aquele jovem que tem uma perfeita devoção pela Santíssima Virgem Maria. Este jovem é um jovem alegre. O vosso grupo chama Alegria do Evangelho, né? É isso mesmo. Eu posso anunciar para vocês que a verdadeira alegria do Evangelho é a Santíssima Virgem Maria. Ela é a verdadeira alegria do Evangelho. Porque ela traz o verbo, ela traz a palavra, ela traz a paz, ela traz a misericórdia. Não existe alegria onde não existe a Santíssima Virgem Maria. Não existe alegria. Um jovem que não é devoto de Nossa Senhora facilmente será assolado pelo mundo. Um jovem, principalmente nos tempos de hoje, onde a pureza é tão atacada por vários meios, um jovem devoto da Santíssima Virgem
guarda a sua pureza, porque ele se refugia no coração imaculado da Santíssima Virgem. E Nossa Senhora vai dizer, em Fátima, que o pecado que mais leva almas para o inferno é o pecado da impureza. Portanto, um fiel devoto da Santíssima Virgem Maria exala a pureza, exala as virtudes da Santíssima Virgem Maria, de forma especial a humildade e a pureza. Humildade e pureza. E aqui que nós precisamos entender. Não existe um caminho que leve para o céu de forma tão segura quanto a Santíssima Virgem Maria. Nós podemos ter a certeza, isso não sou eu quem digo, isso é São João Damasceno. Ele vai dizer que um devoto da Santíssima Virgem Maria está assinalado no livro da vida, ele tem a certeza do céu. Santo Afonso Maria de Ligório também diz isso. Ele está certo do céu. Certo. É uma certeza. E aqui eu cito São Domingos Sávio, um jovem que morreu com 15 anos de idade, salesiano, do oratório de Dom Bosco. Certa vez, Dom Bosco teve um sonho com São Domingos Sávio após a sua morte. E ele viu São Domingos Sávio resplandecente, brilhante, alegre. E viam outros jovens do lado de São Domingos. E aí Dom Bosco, tendo aquela visão de São Domingos fulgurante, ele pergunta: Domingos, o que te deu tanta glória no céu? E Dom Bosco pergunta: foi a tua oração? Domingos diz: certamente a oração muito me ajudou, mas não foi a minha oração. Então foram as tuas penitências, as tuas mortificações, os teus jejuns? São Domingos Sávio respondeu: os jejuns também muito me auxiliaram, mas não foram os jejuns que me trouxeram tanta glória no céu. Não foram as penitências, as mortificações. Elas foram meios, mas não foram elas. Dom Bosco perguntou: então foi a sua forma de tratar os jovens, a sua caridade para com os jovens, a atenção que você tinha? E Domingos respondeu, e falou a sua pureza, e Domingos respondeu: com certeza isso muito me ajudou, as virtudes me auxiliaram, mas não foram estas também que me concederam tanta glória no céu. Então me diga, Domingos, o que foi que te trouxe tanta glória no céu? E Domingos respondeu para Dom Bosco: foi a devoção que eu tinha pela Santíssima Virgem Maria. Foi esta devoção que me trouxe tanta glória no céu. Diga para os teus jovens, para que eles sejam devotos da Santíssima Virgem Maria. Diga para os teus jovens, para que eles sejam devotos da Santíssima Virgem Maria. Esta é a proteção que nós temos para o céu. Esta é a certeza do céu. Santa Madalena Sofia Bará diz que a morte de um fiel devoto da Santíssima Virgem Maria é um pulo de uma criança no colo da mãe. Porque quando ele morre, ele salta para a eternidade no colo da mãe. E aqui, já nos preparando para a conclusão deste momento, né? É isso mesmo, né? São 30 minutos, né? Então, já nos preparando para esta conclusão, nós precisamos entender uma coisa. Nós temos que tomar uma decisão na nossa vida. A nossa vida só faz sentido se nós decidirmos. Tomarmos uma decisão madura, embora vocês ainda jovens, né? Mas já tem que procurar esta maturidade espiritual. Não está ligado à idade, mas uma maturidade espiritual. Vocês precisam aqui tomar uma decisão. Se vocês querem ir para o céu, ou se não querem ir para o céu. Né? Tem gente que quer ir para o céu fazendo conexão no purgatório. Tem gente que acha que o céu é tão fácil assim que vai acabar indo para o inferno porque não entende o que é o caminho do céu, que é o caminho estreito. E tem aqueles poucos, né, como o Beato Carlo Acutis, né, e outros santos jovens aí, que escolheram o céu. E você não deixa para escolher o céu quando você está velho. Você escolhe o céu já na sua tenra infância. Quem deixa para escolher o céu
só quando está velho, são poucos, casos raríssimos, tá? A maior parte acaba pegando um grande purgatório, né? Que, assim, alguns casos raríssimos que passam por uma conversão mais forte, né? Claro, e já entram numa vida intensa de piedade, como aí nós temos o Santo Agostinho, o grande Santo Agostinho, certo? Como nós temos aí outros santos da igreja que tiveram conversão tardia. Mas, geralmente, o que é comum é nós escolhermos o céu desde a tenra infância. E vocês estão bem agora na juventude, nesse período, e vocês devem escolher o céu. E o caminho para o céu, o atalho para o céu, é a Santíssima Virgem Maria. E eu vos indico até fazer a preparação de consagração, para fazer a consagração total. Ler o tratado, depois leitura, boa formação, fazer os 33 dias de exercícios espirituais, e depois disso, desses 33 dias de exercícios espirituais, a consagração, né? Preparada por uma boa confissão, penitência, e depois a consagração numa missa solene, uma festa mariana. Então, vos indico e deixo aí a sugestão para aqueles que não conhecem ainda o tratado, né? Qualquer coisa podem procurar aí aqueles que já fizeram a consagração, né? Para poder ajudá-los, né? Eu também me coloco à disposição, né? Naquilo que for possível, para poder ajudá-los também. É importante nós entendermos isso. O caminho da consagração, o caminho desse reinado da Santíssima Virgem Maria é um caminho direto para o céu. E aqui nós queremos nos unir para que o triunfo do coração imaculado da Santíssima Virgem aconteça no mundo. Nós estamos vivendo tempos difíceis e os tempos, né, não estou sendo pessimista, tá? Estou sendo realista diante daquilo que a Santíssima Virgem Maria, pela fé, aquilo que Nossa Senhora vem colocando nas suas aparições, nas suas mensagens, ao longo dos tempos. La Salete, Lourdes, Fátima, Garabandal, Medjugorje, tem tantas outras aparições onde Nossa Senhora vem colocando. Nós estamos vivendo o começo destes últimos tempos, só o começo, né? Então, nós somos chamados a ser esses apóstolos dos últimos tempos. E quem não tem uma visão sobrenatural, não vai suportar aquilo que está por vir, né? Por quê? Porque, na verdade, nós precisamos ter o coração em Deus a todo tempo. Todo tempo. Em tudo que nós fizermos. E quando nós temos o coração em Deus, quando nós nos entregamos à Santíssima Virgem Maria, o nosso coração, inteiramente dela, é um coração indiviso. É um coração que não tem mais espaço para, como diz São João da Cruz, aquilo que é criado. Aquilo que é criado deve ocupar a parte secundária e não primária do nosso coração. Deve estar submetido. Por exemplo, as pessoas, as coisas, elas estão submetidas a Deus. Elas são importantes, mas elas devem estar submetidas a Deus e não acima de Deus. Senão, nós não conseguiremos viver. Então, é isso que deve fazer parte da nossa decisão. Eu quero me decidir pela Santíssima Virgem Maria porque eu quero me decidir pelo céu. E assim, claro, se vocês fazem a consagração, vocês serão escravos por amor. Porque vocês vão entregar-se inteiramente. O escravo não tem mais direito a nada. Tudo é dela. E eu tenho certeza absoluta que ela cuidará de vocês, né, para que vocês possam ser protegidos e guardados no seu coração imaculado. Amém? Alguma coisa a falar, a perguntar, qualquer coisa que vocês quiserem aí, Amém. Conversar, fique à vontade. Então, como o próprio William falou, pessoal, agora é o momento de partilha, certo? Momento de perguntas sobre tudo. Então, deixa eu ver. A Larissa está com a mão levantada, não sei se é porque ela está com dúvida, ou se ela vai falar alguma coisa. E a Olinda também, né? Olinda, pode falar. Na verdade, eu queria perguntar algo para ele fora do tema, e eu não sei se eu posso perguntar agora. Bem, por mim pode. Aí é com os coordenadores William, do grupo, por mim.
William, o senhor é professor? Eu sou professor. Eu acho que eu fui sua aluna lá em 2018 no Instituto Maria Auxiliadora. Ah, sim. Sim, eu tô até me recordando aqui de você. Foi sim. É professor de ensino religioso, de filosofia. Filosofia e ensino religioso. Ah, é? Olha só. Sim. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Natan, Gabriel, Marília? Se ele puder repetir novamente, por que Maria é o melhor atalho ao céu? Ótimo. Por Talvez quê? também, ou, e junto com o Natan, pessoal, para complementar, repetir também uma coisa que eu achei bem interessante, que você falou lá no início, né? Ou como que a gente compreender que é melhor ir a Nosso Senhor por Maria, ao invés de ir diretamente a Ele, né? Sim, Que realmente eu já ouvi pessoas falando o contrário para mim. sim. Ok, então vamos unir aí as duas perguntas. Primeiro, quando a gente fala que a Santíssima Virgem Maria é o caminho mais curto, é o atalho para ir para o céu, por que nós afirmamos isso com plena certeza? Aqui já vem a resposta também para a outra pergunta. Nosso Senhor, Ele é Deus. Jesus é Deus. Sendo Deus, Ele é perfeito. Então não existe imperfeição. E sempre Deus faz o que é mais perfeito. Deus não faz o que é menos perfeito, certo? Então Deus não poderia fazer alguma coisa mais perfeita. Entenderam? Então, você não poderia ser mais perfeito segundo a sua natureza do que aquilo que você já é. Porque senão existiria alguma ausência em Deus, entendeu? Uma imperfeição em Deus. E Deus, isso seria um absurdo, seria uma heresia afirmar isso. Então, se Deus faz aquilo que é o mais perfeito, e Jesus, sendo Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele veio até nós por Maria, ele fez o quê? O que foi mais perfeito. O que é mais perfeito, aqui também é o caminho mais curto. Jesus escolheu o caminho mais curto, certo? E quando nós vamos para Jesus, se nós somos cristãos, o nome cristão quer dizer o quê? Aquele que imita Jesus, né? Por isso nós somos chamados cristãos. Então, seguir o caminho mais perfeito é seguir nosso Senhor em todos os seus passos. Portanto, logo, né, a conclusão conclusão lógica, o caminho mais perfeito para ir até Jesus é o mesmo que ele fez para vir até nós, que é esse atalho, que é a Virgem Maria. Então, o caminho mais perfeito para ir até Jesus é a Santíssima Virgem Maria. Certo? Então, não existe nada mais perfeito que isso. Então, se alguém chegar e falar que isso é ruim, essa pessoa está falando contra Deus. Não é um ataque à Virgem Maria. É um ataque a Deus. É um problema teológico. É um problema cristológico. Então, essa pessoa que afirma ser cristã, certo? Esta pessoa que afirma ser cristã, ela está aqui com um problema cristológico. Jesus, Natan citou aí, Jesus disse, ninguém vai ao Pai senão por mim, certo? E Jesus disse, certo? Está lá em João capítulo 4, versículo 6. Quando a gente fala assim, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós estamos falando aqui que Jesus, ele é o quê? Jesus é um mediador de redenção. Quer dizer o quê? Que ele morreu por nós para que nós fôssemos salvos. Ele é um mediador de redenção. Quem que nos redimiu? Jesus. Então nós só podemos ir a Deus, por quê? Porque Jesus nos salvou. Ele é um mediador de redenção. Só que nós não estamos negando isso. Nós não estamos falando que nós vamos ao Pai sem Jesus. Nós não estamos falando isso. Então, a afirmação, aquilo que Jesus falou no Evangelho é certo. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Imagina uma escada. Aqui está Deus no terceiro degrau, aqui está Jesus no segundo degrau. Para você ir ao terceiro degrau, você precisa passar pelo segundo, que é Jesus. Agora, para você chegar até Jesus, olha só, você precisa passar pelo primeiro degrau, que é a Santíssima Virgem Maria. Então, ninguém vai a Jesus senão por Maria.
Você quer ir ao Pai por Jesus? Ok, você vai por Jesus, somente por ele. Mas você só vai a Jesus por meio de Maria, certo? Ela é o primeiro degrau, não tem jeito. Não tem como você passar para o terceiro sem passar pelo primeiro. Então, para ir a Jesus, você vai para Maria, certo? E outra coisa, se Jesus é um mediador de redenção, a Santíssima Virgem Maria é a medianeira de intercessão. Nós nunca afirmamos que Nossa Senhora é a mediadora de redenção, mas de intercessão. Então, ela intercede junto a Jesus. Mas quem é o Redentor, quem nos salvou, foi Jesus. E Nossa Senhora participa nessa redenção. Por isso ela é chamada de corredentor. Entendeu? Só por isso. Entendeu? Então, a afirmação é verdadeira, claro. Nós não estamos negando que Jesus, ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Ok? Eu ia escrever, só que eu preferi falar. Então, isso explica a parte em que ele diz: eu sou o único. Calma. Eu sou o único intercessor, ninguém vai ao Pai senão por mim. Logo, ninguém Isso. vai ao Pai senão a ele. Mas aí Sim. ele vai por Maria. Isso. Imagina, agora eu vou fazer uma analogia para ficar mais simples ainda. Perfeito. Imagina que você tem que ir a Brasília, certo? E você vai passar por Goiânia, depois por Anápolis, para você chegar até Brasília, certo? Se eu falar assim, ó, ninguém vai a Brasília senão passando por Anápolis, eu não estou negando que a pessoa está passando por Goiânia para ir até Anápolis. Eu só estou falando que ela está passando por Anápolis para ir a Brasília. Só isso. Eu não estou falando que ela não está passando por Goiânia para ir a Anápolis. Não seria errado eu falar, olha, ninguém vai a Brasília senão passando por Anápolis. Eu estou negando que ela passou por Goiânia? Não estou negando. Eu estou negando que para ir a Jesus eu preciso passar por Maria ao falar que eu preciso ir ao Pai por Jesus? Não, de forma alguma. Sem Jesus, não teríamos acesso ao Pai. Seria impossível. Sem Jesus, não teríamos acesso ao Pai. Ninguém pode nos salvar. Nenhuma criatura poderia nos salvar. Ninguém. Só Ele. Perfeito. Muito obrigado, professor. De nada. Eu tenho uma pergunta também. Na consagração à Nossa Senhora, o que exatamente é a consagração? Né? Assim, o que a gente dá a Nossa Senhora ou ao Nosso Senhor? Então, o que nós damos para ela? Segundo São Luís, quando nós fazemos essa consagração, nós damos o nosso corpo e a nossa alma. Primeiro o corpo, com todos os seus sentidos. Você dá os seus olhos, ou seja, você só vai olhar aquilo que agrada a Virgem Maria. Você dá os seus ouvidos, só vai escutar aquilo que agrada a Virgem Maria. Você dá o seu paladar, você vai mortificar o seu paladar por amor à Virgem Maria. Você dá o seu tato, você vai usar o seu tato para amar a Virgem Maria e não para ofender a Deus. Você dá o seu olfato, você vai submeter o seu olfato à Santíssima Virgem Maria para suportar até mesmo, né, os maus odores, maus cheiros, por amor à Virgem Maria, por exemplo, quando está com um doente ou algo assim. Você dá a sua alma com todas as potências, sejam potências inferiores, a memória e a imaginação pertencem à Virgem Maria. Sua inteligência, seu intelecto e a sua vontade pertencem à Virgem Maria. Você só deve buscar conhecer o que agrada a ela. Você só deve buscar, né, se decidir por alguma coisa que seja da vontade dela. Certo? Da mesma forma, você dá os seus bens interiores e exteriores. Dentre os bens exteriores, as coisas que você tem, seu carro, sua casa, né, que São Luís chama de fortuna, né? E depois os bens interiores, que são os méritos. Quando você faz uma boa obra, você tem um mérito. E aquele mérito, antes da consagração, você pode aplicar por alguém o valor satisfatório, o valor impetratório, você pode aplicar. Depois da consagração, né, você não pode mais aplicar, você dá tudo à Santíssima Virgem Maria, tudo é dela e ela distribui como quiser. Ou seja,
Imagina, só para resumir isso aqui, para não complicar a cabeça de vocês, porque senão eu teria que dar uma aula de umas 2 horas só para explicar isso aqui. Mas só para vocês entenderem de forma simples. Um bolo, você faz o bolo, você entrega para ela, o bolo agora é dela, e ela reparte o bolo como ela quiser, entendeu? De forma simples, para vocês entenderem. Ela que reparte o bolo, não é mais você, entendeu? Então é isso. E ela pode pegar seu bolo e enfeitar também, né? Deixar mais bonito. Mas aí com certeza ela vai enfeitar, e com certeza ela vai tirar a parte ruim, estragada, e com certeza também ela vai aumentar a quantidade desse bolo para dar para mais gente, viu? A Olinda colocou aqui no chat, né? E antes da vinda de Jesus? Oi? A Olinda tinha colocado uma frase aqui Antes no da vinda chat. de Jesus, o quê? Qual que seria a pergunta? Antes da vinda de Jesus, o quê? William, eu acho que eu ele- entendi. Eu posso tentar explicar? Pode. Eu acho que ela quis dizer como ia até Deus antes da vinda de Jesus, mas aí era a Arca da Aliança. Existe paralelo entre Maria e a Arca, e eu acho que já é a resposta, não é? Na verdade, antes de Jesus, nós iríamos para o inferno, certo? Então, nós estaríamos condenados ao inferno se não fosse Jesus. Olha só, e os patriarcas que morreram antes de Jesus? Gente, olha só, os patriarcas como Abraão, os justos, todos, eles ficaram esperando na mansão dos mortos a vinda de Cristo, tanto que depois que Jesus morre, ele desce à mansão dos mortos. Para quê? Justamente para levar os justos ao céu, entenderam? Então, antes de Jesus, o céu estava fechado, a porta do céu estava fechada, ninguém entrava lá. Nós só podemos entrar no céu por causa de Jesus. Antes do pecado original, nós teríamos acesso ao céu, certo? Depois que Adão e Eva cometeram o pecado original, o céu ficou fechado para nós, porque eles romperam esta aliança de amor. Eles perderam a graça santificante, certo? Não, a mansão dos mortos não é o purgatório, tá? Purgatório já é outra coisa. A Purgatório mansão já dos é mortos é o céu, né? a mansão dos mortos, não, era um estágio de espera, onde eles estavam ali esperando a vinda de Nosso Senhor. Eles estavam esperando a vinda de Nosso Senhor, tanto quanto os vivos estavam esperando o Messias. Então, Entendeu? onde é o Adão e Eva céu? estavam lá. Tanto que na narração do sábado da Páscoa, da Vigília Pascal, tem a narração de que Jesus desceu e se encontrou com Adão. E qual foi a alegria de Adão? Inclusive tem um texto no Ofício das Leituras belíssimo, que fala sobre o encontro de Jesus com Adão na mansão dos mortos. E aí, inclusive, tem um trecho que fala, ó Félix culpa, né? Ó feliz culpa, que trouxe tanta glória, que abriu o paraíso, né? Então, assim, daquele pecado, Deus tirou um bem muito maior. Sim, o Sheol, que seria essa parte da mansão dos mortos. Entendeu? Então, assim, o purgatório já é um estado de purgativo, já depois de Nosso Senhor, né? Então, antes de ir ao céu, aquela pessoa que não se purificou totalmente nesta terra, passa pela purificação do purgatório antes de ir ao céu. Então, aí uma dúvida. Na parábola que Jesus fez sobre o rico e o... Aliás, Lázaro e o rico, ele cita que o rico vai até pede a Abraão. Esse lugar é metafórico, ou ele é a mansão dos mortos, ou é o purgatório, ou é o inferno, porque não tem como voltar? Na verdade, a própria já é uma parábola, né? Então não é uma realidade. Jesus ele estava dentro de um contexto judaico, certo? Então, para falar para aquele povo que não entendia de nada, porque dentro dos judeus, alguns acreditavam na vida, né, após a morte, existiam grupos como os saduceus, que não acreditavam, entendeu? Então, assim, Jesus estava falando justamente para mostrar que existia uma vida eterna, que existia uma recompensa para a vida eterna, e que existia um castigo também, que seria o fogo, né, da hiena, que Jesus fala. Então, o que Jesus quer expressar é isso. Ali ele não quer expressar, até porque não existia ninguém até então no céu. Ok? Então, é uma forma dele falar da eternidade, é parábola, certo? Ele expressa isso.
E ele quer dizer também o quê? Que depois que você morre, né, não tem como agora você sair do céu e ir para o inferno. Ou você sair do céu e voltar agora, entendeu? Não tem como, é uma realidade que você decide agora, durante a sua vida terrena. Elias foi arrebatado, Elias não morreu, certo? Então, Elias foi arrebatado. E outra coisa, é importante a gente entender uma coisa. Enoque e Elias foram arrebatados, nós não sabemos do paradeiro dele, certo? Inclusive, o livro do Apocalipse fala das testemunhas vestidas de saco que voltarão nos fins dos tempos. Ok? Então, nós só sabemos que Elias subiu numa carruagem de fogo. A gente não sabe, isso é mistério. Não tem como a gente saber. Se sabe da aparição de Moisés e Elias na transfiguração, certo? Ali. Não se sabe também de como foi isso, né? É um mistério. Agora, quando a gente fala também vou dar um exemplo para vocês, de aparição de santos, como várias almas tiveram aparições de santos, ou mesmo de almas do purgatório, que nós chamamos de almas penadas, tá? Eu não vou entrar nesse assunto de almas penadas aqui, porque senão a gente vai longe das almas penadas, mas são almas do purgatório, certo? Elas não saíram de lá. Você as vê, mas elas não saíram do céu, nem saíram do purgatório, tá? É uma permissão de Deus. Elas não estão na terra. Elas não estão vagando na terra. Então, tem gente que pensa que elas estão... Se você vê um santo, como, por exemplo, Santa Faustina, né? Teve a experiência com Teresinha, e outros santos tiveram experiência aí com santos, ao ver santos, não é que eles estavam na terra, eles estavam no céu. Só que eles se manifestavam por permissão de Deus, né? Por algum motivo especial, extraordinário. Mas Essa eles parte continuavam no me céu. confunde bastante também, porque existe a parte... Aí a gente tem que voltar lá no Velho Testamento, em que Saul... Esqueci o nome. Saul faz invocação dos mortos, mas nesse caso não tem nada a ver, porque, na verdade, naquela época era um outro contexto, né? Saul nem tinha o céu até então, né? Nem tinha ali. Tinha o céu, só não tinha ninguém ali que estava no céu. Então, aquela parte de invocação era uma prática de feitiçaria, de bruxaria, de espiritismo, entendeu? Então, tinha muitas questões que eram feitas, que eram condenadas, foram condenadas por Deus. Nós não invocamos um espírito morto para encarnar ou para falar conosco, entendeu? Aliás, eles nem podem voltar. Uma vez mortos, eles estão já naquilo que escolheram, né? Ou seja, céu, inferno, purgatório. Não tem uma alma assim vagando aqui na terra, entendeu? Agora, Deus pode te revelar um mistério do céu, ou Deus pode te revelar um mistério do purgatório, ou Deus pode te revelar um mistério do inferno, como fez com os pastorinhos em Fátima, quando Nossa Senhora mostrou o inferno para eles. Tá entendendo? Então, assim, é uma permissão de Deus para que você possa ter acesso a esses mistérios, para que, por algum caso particular, alguma missão específica. Sim, sim. Então, não é uma invocação. Entendeu? Não existe invocação de mortos. Isso que faz o espiritismo. A dúvida era sobre a conversa entre os dois, não sobre invocar em si. Conversa entre os dois sobre o quê? Por exemplo, ver algum santo, pois naquela parábola que eu tinha dito, Abraão diz que não existe comunicação, não tem por que falar com... Mas aí você tem que olhar o contexto. O que Jesus fala para ele? Na verdade, Jesus fala, mesmo que algum daqueles eleitos, ele está falando do Antigo Testamento. Qual que é o contexto do Antigo Testamento? Por quê? Porque aqueles profetas vieram e ninguém escutou. E ele estava falando num contexto para os judeus, olha, se eles não escutaram os profetas agora, não adianta, eles não vão escutar. Mesmo que eu envie agora, eles não vão escutar. Tá entendendo? Agora nós estamos falando de um outro contexto, que é o contexto do Novo Testamento, contexto da igreja, da vinda da igreja, certo?
Então, quando existe uma manifestação, não é uma volta de um morto. Não está um morto voltando. Não é São Francisco que desceu do céu, tá entendendo? E está aqui na Terra agora. É como se Deus se utilizasse daquela manifestação, certo? Através de um sonho, por exemplo, Dom Bosco sonhava várias coisas, ou através de uma visão, né? Como Nossa Senhora também aparece, tem várias aparições de Nossa Senhora, entendeu? Para quê? Para manifestar uma vontade divina. Não é um capricho, não é alguma coisa assim, voltada para aquele elemento do Antigo Testamento, de alguém que não entendeu e agora queria uma outra forma de entender, que não vai entender mesmo, entendeu? É uma vontade divina. Ou seja, ali partia da vontade humana, aqui parte da vontade divina. Entendeu a diferença? Perfeito. Sim. Uma coisa é aquela vontade humana, aquele homem queria que fizesse isso. Agora aqui parte da vontade divina. Se Deus quiser fazer, ele faz. Nenhum homem pode isso, entendeu? Nenhum homem pode falar assim, Senhor, manda agora o José para vir aqui falar para mim sobre isso. Ninguém pode isso. Entendeu? Perfeito. Essa parte é uma parte muito interessante, os mistérios. Sim, isso se chama novíssimos ou escatologia, né? O escatom, as últimas coisas que hão de acontecer. Estudo do fim. Justamente. E aí, gente? A última pergunta, então, da Olinda. Tem algum tempo limite para a alma ficar no purgatório? Eu vou usar a Fátima, né? Faz recente agora, Fátima. Ó, eu acho muito interessante o diálogo da irmã Lúcia com Nossa Senhora. Ela fala assim, Senhora, ela utiliza o termo, vós me sei, sabe se a Maria das Neves foi para o céu? E aí, Nossa Senhora fala, Maria das Neves está no céu. E a Amélia? Aí Nossa Senhora responde para ela, a Amélia ficará no purgatório até o fim do mundo. Eu não sei o que a Amélia fez, eu fiquei curioso para saber o que a Amélia fez, certo? Mas assim, ela vai ficar no purgatório até o fim do mundo. Até hoje a Amélia, coitada da Amélia, está lá. Então, não existe um tempo limite para você ficar no purgatório, desde que você esteja purificado de todas as suas penas, tá? De todas as suas penas. Agora, o tempo no purgatório não é cronológico contado como aqui na Terra, é um tempo fora do tempo, certo? É um kairos, é o tempo de Deus. Por exemplo, uma vez, uma alma, né, aconteceu um acidente e ela estava ali entre a vida e a morte, e Nosso Senhor, né, é narrado por uma experiência que Nosso Senhor permitiu que uma alma visse o que estava acontecendo com aquela alma, né, um santo, agora não me recordo qual foi, mas que estava vendo o que estava acontecendo com aquela alma. E Nosso Senhor, ele queria mostrar para alertar as pessoas. E aquela alma tinha a possibilidade de escolher entre ir para o céu ou ficar na terra e sofrer até 100 anos, os piores sofrimentos, e ir para o purgatório e ficar 3 minutos. Ela tinha a possibilidade de escolher, certo? Claro, ela falou assim, eu quero ir para o purgatório e ficar 3 minutos. Purgatório. E Nosso Senhor deixou que esta alma piedosa visse o que aconteceu com aquela alma. Passado, olha só, a alma estava sofrendo dores terríveis e atrozes, e lá no purgatório, para elas, já era como 100 anos de sofrimento, certo? Como 100 anos de sofrimento. E ela reclamou para Nosso Senhor, Senhor, o Senhor não disse que eu iria passar apenas 3 minutos no purgatório? Eu já estou aqui há 100 anos, e ainda não saí. E aí Jesus falou para ela, você não sabe que o seu corpo ainda está quente, você acabou de morrer, faz apenas 1 minuto que você está no purgatório. Ou seja, 1 minuto no purgatório, né, equivale aos piores sofrimentos aqui 100 anos na Terra. Só para vocês terem noção do que é o purgatório. Não é uma brincadeira, não é... O sofrimento do purgatório é um sofrimento purificador. Claro, existe lá um sofrimento de amor, porque você vai para o céu, né, você está sendo purificado. Mas é doloroso.
Poderíamos falar que o purgatório seria um sofrimento doloroso, similar ao do inferno, porém, agora com a possibilidade de você ir ao céu. Você não perde a esperança, que é um agravante, né? Entenderam? Então, assim, seria isso, seria isso. E outra coisa, imagina assim, só para vocês terem uma noção, fazer uma analogia assim bem própria, assim, sensível. Imagina que seus dentes fossem arrancados um a um sem anestesia. Né? Imagina que você entrasse no caldeirão, né, de óleo borbulhante, fervendo, que a sua pele fosse arrancada, né, que você fosse submetido a tudo isso, todas as suas unhas arrancadas uma a uma, né? Isso não é nada perto do sofrimento purgatório, tá? Entenderam o que é um purgatório? Só para... Aquele silêncio geral agora de medo. É sofrimento espiritual, Gabriel. Eu só fiz analogia só para você entender, só para vocês entenderem, né, o que é um sofrimento. Mas é espiritual, tá? Não é físico, até porque na nossa morte o nosso corpo se separa da nossa alma, né? Nossa alma que vai sofrer ou vai gozar da felicidade até a segunda vinda de Cristo. Aí nós vamos receber um corpo glorioso, né, no céu. Vamos gozar também corpo e alma. E aí? Pronto? Acho que sim, já deu o horário. Perfeito, gente. Quando acabar, o senhor pode tirar mais uma dúvida? É que essa aí não vai ter nada a ver com o tema. Já não tá com coisa muito a ver com o tema. Então vamos, pessoal. Vamos rezar só uma tirar a Ave Maria. foto. Isso, vamos rezar. Isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Com vosso Filho, Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.